Olá, muito boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todes que nos acompanham, que nos assistem aqui no nosso Momento Saúde. Estamos chegando aí mais uma quinta-feira, hoje, dia 25 de janeiro de 2024. Já começou aí o ano de 2024. Estamos aí já começando também a discutir, a tratar de alguns temas, de algumas pautas, lembrando que na área da saúde e em outras áreas também, os meses têm cores, né? Os meses são alusivos a vários temas e eu acho isso positivo. Eu considero positivo porque a gente acaba lembrando de alguns temas que precisam ser tratados, precisam ter visibilidade acima de tudo e precisam ser reconhecidos, né? No dia a dia do trabalho, no dia a dia das atividades, a gente acaba esquecendo que existem algumas questões que ainda não tiveram o seu direito garantido, não tiveram ainda a pauta muito bem discutida para que se alcançasse, né, os direitos, as garantias, as políticas públicas e tudo mais. Hoje, 25 de janeiro, a gente vai falar um pouco sobre saúde mental com a vertente das populações vulnerabilizadas, ou pelo menos algumas delas. Por que isso? Porque falar de Janeiro Branco é muito... Até que, de certo ponto, é fácil, né? Porque a gente está falando aí de saúde mental de uma forma generalizada. Mas algumas populações têm as suas especificidades, né? E na lógica do próprio Sistema Único de Saúde, a equidade é tratar diferente, né? Tratar com diferença os grupos diferentes, tratar com a diferença que eles exigem, tratar aí com um nível de garantia e seguridade diferenciada. Então, hoje a gente vai conversar e falar um pouco sobre esse tema, também voltado aí a lembrar do mês, né, da visibilidade trans, da população trans, né, também mundialmente ainda lutando por garantias de direitos, por políticas públicas, né, por visibilidade no que diz respeito principalmente à questão da equidade, do respeito e de todas as outras vertentes voltadas às populações, que não deveria ser assim. A gente não deveria estar pensando em lidar diretamente com públicos específicos no que diz respeito a não ter essa garantia. A gente deveria estar falando aqui de lutas e de conquistas também, que há algumas, a gente sabe, já avançamos bastante, mas parece-me também que essa luta ainda vai continuar por um tempo. E como sempre, mandar um abraço aí para todos que nos assistem, nos acompanham. São 18 horas e 4 minutinhos. Aproveita e mande o link que você recebeu aí do nosso programa para o colega, para o amigo, para a amiga, para os parentes, mande nos grupos aí de vocês, porque certamente aqui vai ser tratado um tema que interessa, ou a você ou alguém que está aí do seu lado, alguém que certamente pensa sobre isso, precisa pensar sobre isso, precisa entender esse tema de uma forma diferente. Aqui é o Momento Saúde, a gente vai falar sobre essas pautas voltadas à saúde pública, à saúde coletiva, né, e mandar um abraço aí para todos os membros do coletivo da Associação Beradeiro, que está sempre apoiando aqui o nosso canal, e de vários coletivos que a gente vai citar um pouco aqui também e mostrar parceiros dessa luta aí já já. Bom, como sempre, eu não sou bobo nem nada, não vou falar desse tema sozinho, que eu também não trago aí toda a expertise e nem a vivência também de algumas questões específicas, mas que a gente traz o tema aqui porque é necessário falar. Eu estou aqui com a Rafaela, que vai conversar um pouco sobre esse tema conosco, a quem eu já aproveito e agradeço muito ter aceito o convite de vir aqui falar um pouco sobre algumas questões que são de interesse da sociedade, e aproveito e peço que você dê boa noite aos nossos ouvintes, os telespectadores, e também aproveite para falar um pouco quem é a Rafaela Corrêa para as pessoas conhecerem. Tá bom. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Rafaela Corrêa, eu tenho 25 anos, eu nasci e fui criada aqui na cidade de Porto Velho. Eu sou do curso de licenciatura em teatro. Eu trabalho com fotografia, produção de vídeo e também trabalho com produção de eventos voltados para a comunidade LGBTQIAPN+. Eu faço parte do coletivo Somar, é um coletivo que trata dessas pautas, e a gente vem fazendo alguns projetos durante alguns anos, principalmente voltado para a cultura e para as políticas públicas, atendendo as pautas da comunidade, tentando criar espaços que tragam visibilidade, que tragam os espaços seguros para que esses artistas, essas pessoas da comunidade possam expor seus trabalhos, se apresentarem e serem acolhidos, né, principalmente. Rafael, e esse curso de teatro? Você vive ali o curso de teatro na universidade. Está consolidado? Está conseguindo já desenvolver projetos a nível regional? Como é que você vê assim o curso? Você é da turma de 2018. De lá para cá, como é que está esse movimento? Só para tirar
uma curiosidade particular, Tá. assim. Eu entrei no curso em 2018, eu já estou finalizando. A gente fala que a gente tem um trabalho de formação de público, né? A gente não tem esse interesse, digamos, direto da cidade, da sociedade, Uhum. nas artes no geral, né? A gente Sim. tem uma dificuldade dos públicos terem acesso aos espaços, nos teatros. Muitas vezes a gente tem eles como espaços meio elitistas, né? Tipo, eu não sei como que eu posso ir, que dia que tem essas programações. Falta muito também investimento público para criar e consolidar, digamos, esse mercado do teatro, esse mercado artístico, a cena aqui local. A gente tem poucas peças em trabalho, poucos grupos que atuam, mas esse trabalho que a gente falou, assim, de formação de público, a gente não desiste, a gente vai, assim, o curso especificamente já tem várias turmas, já se formaram algumas pessoas, algumas várias, né? Enfim, aí essas pessoas, vale lembrar também que tem muita gente do curso que consegue aí se sobrepor e consegue um destaque na cultura. Enfim, como a gente não tem uma cena grande, Localmente, né? os poucos que a gente valoriza, e essas pessoas elas conseguem também a valorização, muitas vezes por muito fora, assim. Então tem muito trabalho nosso aqui que circula o Brasil, mas às vezes aqui mesmo a gente tem uma dificuldade, assim. Eu te pergunto isso porque, pautado nesse tema que a gente vai discutir, essa questão do teatro é um espaço, da formação do teatro é um espaço de expressão, né? De você também fazer briga por política, de você, de forma muito organizada, levar mensagem, de você transmitir uma mensagem a um grande público, para que ele também fique ligado a de que forma que ele está sendo conduzido pelo poder público, pela política, por vários segmentos, né? O teatro também, assim como vários outros ramos da cultura, deve ser usado para esse campo também. Se a gente não tem isso muito bem estruturado e consolidado, né, que aí é por isso que eu te provoquei nessa pergunta, a gente também fica fragilizado em demonstrar como que a gente quer conquistar as coisas, né? Você acha mais ou menos isso? O teatro, historicamente, tem essa função, né, de ensinar a sociedade aquele retrato da vida, né? Tem aquela coisa, a vida imita a arte imita a vida, e tem isso, assim, né, que um serve de inspiração para o outro, e é uma forma também educativa, né? Enfim, dependendo do tema que se aborda no teatro, a forma que o público recebe e incorpora aquilo no corpo e no pensamento, às vezes vai muito além de uma experiência escolar, de uma experiência universitária, porque tem a emoção, tem aquela coisa da cartaz, de se aproximar da história, de se aproximar com o ator, a atriz que está em cena, e sentir aquela história, né? Enfim, é uma coisa ali que está ali no ao vivo e que a gente está conectado. E é muito interessante, porque são várias as formas de comunicação, de levar uma mensagem, né? O teatro ele tem essa forma, né, de expressão, de levar essa mensagem, e às vezes é a melhor forma de captar, né, das pessoas entenderem também aquela mensagem. Às vezes a televisão não consegue, às vezes um programa como esse não chega, mas a pessoa quer, por meio da cultura, por meio do teatro, vai lá, a mensagem de caramba, isso fez sentido, aí a coisa vai mudando. Mas eu acho muito interessante. Bom, eu lhe fiz o convite diretamente, né, para vir conversar com a gente, para pensar um pouco sobre o Janeiro Branco, nessa perspectiva de saúde mental, né, que é um movimento aí, né, mundial e um movimento nacional de pensar a questão da saúde mental, a qualidade de vida das pessoas, né, nessa modernidade, nos últimos tempos, e 2024 ele tem uma cara diferenciada, né, que é uma saúde mental para as populações vulnerabilizadas, e aí a gente vai falar especificamente de um público, de uma população que tem cada vez mais que eu digo frente ao que era antes, reconhecida, mas também está sendo reconhecida as suas necessidades, que é a população trans. Como é que você vê isso? Como é que você encara hoje a saúde mental dessa população aqui no contexto local? Você reconhece esse público, né? Tem aí uma rede de convivência, e como que você pode, na sua opinião, dizer que essa saúde mental está hoje em dia? Tem inúmeras questões aí, né? São camadas e camadas que atravessam as vivências das pessoas, né? Essa questão da saúde mental, a gente já vem discutindo já tem algum tempo, né? Em toda a sociedade. Acho que em determinada quantidade de grau todo mundo ali precisa de um certo cuidado enfim, né? Pensar nisso, essa empatia. E pensando na comunidade trans, nessas pessoas, a gente vem, tipo assim, de muitas ansiedades, muitos medos, né?
Diariamente a gente somos atacadas, até mesmo com notícia de morte, violência, tipo, brutal mesmo. Então, isso tudo ela vai ocasionando na gente esse medo, assim, esse medo de sair na rua, essa fobia social, porque, eu vou sair na rua e as pessoas vão me olhar torto, as pessoas vão me julgar, ou até mesmo podem me bater ou me violentar, seja fisicamente ou com palavras. E tudo isso ele vai impactando no modo de vida mesmo, né? Tipo, são coisinhas que vai martelando dia a dia na cabeça das pessoas trans, que já tem uma dificuldade pessoal mesmo, porque tem essa questão, tipo, eu sou uma pessoa trans e tem esse processo, não é uma coisa do dia para noite, simplesmente a gente se identifica e se transforma, né? As pessoas pensam que, a transição é isso, né? De um dia para noite todo mundo se virou outra coisa e acabou. Não, é um processo lento, é uma vida com muitos traumas, inclusive, porque isso vai, enfim, como eu falei, são camadas e camadas. Talvez eu não possa sofrer nada na minha família, mas eu posso sofrer no trabalho, posso sofrer na escola, no hospital, enfim, não tem um filtro, né? Pode vir de diversos lugares. E é essa coisa da gente ir atrás e procurar nossos direitos, nossos espaços, né? Muitas vezes a gente não se sente acolhido em determinados espaços e por muitas vezes a gente se excluiu mesmo, né? Eu acho que agora esse movimento de se reafirmar nesses espaços e falar assim, não, eu preciso estar aqui, esse espaço é importante para não só para mim, mas para outras meninas, outros meninos que são da comunidade e que não têm, digamos, uma inspiração, não têm uma saída e que a gente precisa lutar sobre, enfim, nossos direitos, independente deles, assim, saúde, moradia, educação, o acesso, né? E esse acesso que deve ser garantido por políticas públicas, deve ser garantido, mas ele começa também com uma base de reconhecimento e de entendimento dessa população, né? Você tocou aí em alguns termos, né? A Associação Beradeiro hoje ela tem um projeto, um trabalho de campo que traz muito essa linha de letramento em saúde para essa população, que é justamente para esse primeiro entendimento. A gente fala de acesso e acolhimento à saúde dessa população, mas precisa primeiro entender quem é esse público, né? Então tem muita gente que está nos assistindo, esse programa ele fica disponibilizado, chega aí para algumas populações que não têm acesso a algumas informações e o que a gente chama de terminologias. O que é identidade de gênero? O que é a orientação sexual nesse contexto de um indivíduo que talvez tenha isso, que tenha isso diferente de outro grupo populacional, por exemplo. Tá. A gente trabalha com sexo biológico, a identidade de gênero e a sexualidade, né? São coisas distintas. O sexo biológico é o corpo, é o físico, né? Então, essa forma que a gente nasce. A identidade é como a gente se identifica, então, se eu me identifico com esse corpo biológico que eu nasci ou não. E a sexualidade é uma coisa à parte, que às vezes as pessoas misturam muito e confundem e tentam atrelar uma coisa a outra, que é com quem a gente se relaciona, né? Então, a identidade é isso que vai dizer, tipo, eu me identifico como uma pessoa trans, porque eu não me identifico como uma figura masculina, no caso falando meu pessoalmente, assim, né? Eu sou uma mulher trans, me identifico sendo travesti, e por quê? Qual que é a questão aí? Uma pessoa trans é essa pessoa que nasce com esse gênero biológico, não se reconhece. A partir disso, começa inúmeros, digamos, processos, mas que o processo, por exemplo, hormonização, cirurgia, essas coisas, elas não são necessárias não são necessárias para classificar uma pessoa trans, na realidade isso é o que resulta, né? Então, tipo, a pessoa se identificou e a partir disso ela vai se relacionar de uma forma mais saudável com o corpo dela, né? Até muito tempo a gente tinha, principalmente para as populações, as pessoas travestis, que precisava, tipo, para você ser, você precisa ter peitão, precisa ter cirurgia, precisa tudo isso que são violências. Para caracterizar aquilo que as pessoas vão ver, na verdade, isso, que era o que interessava e que hoje ainda é preso, né? Isso. E não é isso, né? É a coisa é a mente da pessoa e como ela se enxerga e como ela se reconhece, não a forma que ela lida com o corpo dela, o que resulta disso, né? A gente tem ainda assim muito preconceito vindo, a gente meio que tá quebrando esses estigmas, porque querendo ou não, se a gente for parar para pensar, tudo isso resulta até mesmo dessa violência contra o corpo que a comunidade cis também carrega, por exemplo, as mulheres. Tem muito essa questão do padrão de beleza. Então, por exemplo, qual que é o padrão de beleza para uma pessoa trans? Então, para eu ser aceito como uma mulher trans, eu tenho que chegar o mais próximo possível desse padrão de beleza da mulher cis, né? E que já é violento para ela e para uma mulher trans, uma mulher travesti, mais ainda, porque você tem que
enfim, meio que se Utilizar esforçar, de vários mecanismos para se poder... mutilar, Sim, enfim. Falando de isso. saúde especificamente, né, tem a questão do tratamento, a hormonização, que não é um processo, digamos, feito para isso. A gente utiliza de outros medicamentos para a gente fazer a nossa hormonização. E que muitas vezes esses medicamentos que não são para hormonização, eles têm outros efeitos colaterais no nosso corpo. Então, tipo, tem essas inúmeras coisas que a gente vem passando, né? Enfim, se adaptando também, digamos assim, para a gente se reconhecer, né? E reconhecer essa identidade. E essa questão que você tocou, que eu já acho muito interessante, que é a questão da hormonização, é que deve ser, e é uma política pública que deve ser garantida, porque a população está aí, a população tem a necessidade desse tipo de serviço e de cuidado, e nós não temos isso por aqui, né? Pelo menos aqui na região, vi algumas reportagens, alguns avanços a nível do estado do Acre, ali, no Rio Branco, algumas coisas, mas aqui mesmo, Porto Velho e Rondônia, nós não temos esse tipo de serviço especializado ou mesmo um canal de cuidado direto de apoio nessa lógica, que, como você falou, não é uma obrigatoriedade, faz parte de um contexto também de identificação, né, do desejo da pessoa, né, fazer hormonização ou não, mas que deve ser garantido também. Como que você enxerga isso hoje aqui no contexto de saúde, assim? Acho que primeiramente eu vou citar o Grupo Concil, a Karen Oliveira, ela vem, tipo, lutando mesmo, batalhando para conseguir, desde a carteirinha, com o nome da pessoa que, enfim, de uma forma respeitosa, profissionais capacitados, enfim, ela tem uma grande, realmente uma grande luta nisso. E sobre essa questão do acesso das pessoas trans na saúde, por muito tempo teve a saúde sexual. Se promoveu muito a saúde sexual da comunidade, né? Então, essa é a nossa única questão. Essa questão das doenças sexuais e enfim, né? Acaba que joga a gente novamente nessa marginalidade, no marginal, na margem, né? E hoje em dia a gente vem batalhando até mesmo dentro da saúde pública e particular, porque não existem os profissionais realmente capacitados. Tipo, são raros. Aqui na cidade, falando especificamente, é mais, enfim, é escasso mesmo. Procurar um endócrino que consiga fazer a avaliação, consiga indicar e fazer o acompanhamento do processo de hormonização. Não é uma coisa fácil, além de não ser barata também. Além da medicação em si também não ser barata. E fora toda essa questão que tem que ter um acompanhamento. Falando em saúde mental, principalmente psicológico, porque, por exemplo, o hormônio ele vai mexer com o metabolismo, vai mexer com o corpo físico, vai mexer com a cabeça, vai mexer com tudo. Vai gerar outras questões voltadas ao próprio uso, né? Gera muitas questões, enfim, inúmeras camadas, física, mental, e a gente precisa também ter esse acompanhamento psicológico, que muitas vezes a gente acaba indo na farmácia, a gente compra medicação e e utiliza esse medicamento por conta própria mesmo, sem procurar enfim, um alvará que deveria ter, por conta da praticidade, digamos assim, né? É uma coisa que digamos assim, a pessoa ela tá ali se sentindo mal. Por exemplo, questão de disforia de gênero, que é uma coisa que a comunidade ela tem, que ela vê o corpo dela e tem essa indignação, tem essa não identificação. A partir disso, gera uma necessidade extrema de reconhecimento, e a partir disso ela vai, enfim, para os métodos que estão acessíveis a ela, né? Pela ausência dessa estrutura de cuidado mesmo, de proteção, de acolhimento, né, que deveria existir. E baseado nisso, a gente também, é inevitável ainda também não atrelar a esse tema, por isso a gente fala, são várias lutas, né, são vários movimentos de tentativa de garantir, né, como eu falei, primeiro o reconhecimento dessa população, que tem a ver com a visibilidade, né, de não nos permitirmos a não percebermos que essa população está aí, que ela existe, que ela tem as suas necessidades, garantir-lhes essas questões de estruturas públicas, essas estruturas de saúde, o cuidado, para que não levem essas consequências drásticas, que é essa questão mesmo do uso inadequado de hormônio, do uso inadequado de algumas substâncias, e ainda tem essa questão da própria violência. É inevitável a gente falar que, dentre todas essas que você falando, eu consigo ver as violências aí, né, permeando por vários setores, mas ainda tem aquelas causadas diretamente pela sociedade, ainda é uma população que ainda acaba sendo
percebida e os índices de violência acabam atingindo. Por que ainda isso existe? Tem a ver com a questão de preconceito mesmo, tem a ver com essa questão mesmo da intolerância. O que envolve, assim, na tua opinião? Só para a gente entender. Eu chamo isso de um preconceito estrutural, né? Se a gente for parar para analisar a história, até, enfim, umas décadas atrás, a gente não podia sair na rua, que já era presa mesmo. Então, tipo, era uma lei. E se o governo, se existia uma lei contra isso, a sociedade em si, ela deduz que aquilo é errado, né? E acaba comprando essa ideia. E, enfim, são décadas recentes, não é nem um século atrás, enfim, são décadas atrás. E muita gente que ainda viveu aquele momento. Muita gente que viveu ainda está viva e ainda pensa que aquilo era o certo, né? Mesmo que a gente fazendo tipo todo o trabalho de conscientização, as pessoas ainda meio que prenderam esses preconceitos, né? E fora, não, enfim, né? Aí tem a questão dessa lei que antigamente que a gente não podia sair na rua, que era visto como, enfim, inúmeros termos que eles colocavam. Também tem a questão da religião, que sempre implicou muito contra a comunidade, tanto a questão da cura gay, a questão até mesmo eles nem identificam as pessoas trans. Que ainda existem. São movimentos que ainda existem. Recentemente aqui mesmo, né, teve a deputada que saiu aí reativando esse negócio da cura gay, né, e que foi a nível nacional, principalmente, né. Teve uma repercussão e eu acredito que isso é bem prejudicial pra gente, eu acho que é um reflexo, né? Então, tipo, se tem uma deputada nossa daqui de Rondônia, nacionalmente, falando isso, enfim, né? Fazendo uma proposta dessa de cura gay, é delicado, assim, para ver como a gente está representados, né? Isso gera também uma fragilidade dessas estruturas que a gente está falando, né? Quanto mais se pensa em garantir avanços, né, e direitos daquilo que já, inclusive, está até registrado, que já tem muita coisa que está sendo conquistada, esses movimentos acabam piorando e atrasando ainda mais o reconhecimento do que já está garantido. Imagina avançar, né? Você faz parte de um coletivo, né? Fala um pouco desse coletivo, qual é o trabalho que desenvolve, o que é o Coletivo Somar. Mandar um abraço aqui para os meninos que eu tenho mais contato, Bruno, Breno. Portas estão abertas, nosso programa está quebrando. Mandar um abraço para a Karen também, que nós citamos, está convidadíssima a vir aqui falar um pouco também desse trabalho que o Concil realiza, que é um trabalho muito consolidado nessas lutas. E são grupos de coletivos que se ajudam, que se apoiam em busca desses direitos. E eu queria que você falasse um pouco do coletivo que você faz parte, das ações que você realiza lá e o que vocês estão aí programando para esses momentos. Eu faço parte do Coletivo Somar. É um coletivo que atua nas pautas da comunidade LGBTQIAPN+. Desde 2018, que o coletivo foi criado pelo Breno. Eu entrei recentemente, tem uns 2 anos. E o coletivo Somar, ele atua nas diversas pautas, assim. Então, tem uma questão de audiência, tem uma questão pública, tem uma questão de alguma instituição que feriu os direitos ou insultou. A gente tem esse trabalho direto também de tentar ver essa situação, né, de diálogo mesmo. Então, às vezes não é de combate, mas essa coisa de entender de onde está vindo esse preconceito e o porquê e como a gente pode resolver isso, né. Enfim, a gente resolve muita coisa no diálogo, né, querendo ou não. E eu particularmente faço parte da coordenação de cultura do Coletivo Somar, que é uma coisa que eu gosto de chamar, de falar que é sociocultural, né? Que a gente trabalha com um grupo específico, que é a comunidade, mas promovendo eventos culturais, né? Então, atendendo os artistas da comunidade, criando esses espaços para que eles possam se apresentar, ter essa visibilidade, um espaço seguro. E, recentemente, ano passado, a gente começou um projeto chamado Orgulho com Local, que a gente vai trazer ele todas nas datas afirmativas, né? Então, agora a gente está com dia 29, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, a gente está com a programação voltada para a visibilidade trans, são 2 eventos, que é amanhã, sexta-feira, dia 26, lá no auditório da Unicentro, a gente vai fazer uma exibição de um primeiro episódio de uma série documental chamada Favela Gay, Periferias LGBTQIA+, que nesse episódio tem 3 pessoas, um casal de pessoas trans, uma mulher trans
e um homem trans, e a Leona, que é uma figura que ficou conhecida lá do Pará, uma figura que ficou conhecida na internet, porque a internet acompanhou a sua vivência, desde criança até quem ela é, tipo, na mídia mesmo. Essa assim. produção é nacional. É nacional. A gente tem, aqui em Porto Velho, uma pessoa que trabalhou nessa produção, ela mora aqui. A gente conseguiu acesso com ela e ela também vai participar, que é a Ana Clara. Ela faz parte da roteirização, da produção, enfim. E a gente vai fazer no dia 27, no sábado, o segundo Sarau da Visibilidade 3. Ano passado a gente fez o primeiro. E aí a ideia é sempre retomar, sempre fazer. A gente vai fazer na Casa de Cultura Ivan Marrocos. Vai ter inúmeros artistas, cantores, poetas, pessoas expondo, tatuadoras. E é isso, assim, a ideia do projeto é criar esses espaços. Então a gente vai atrás principalmente das instituições, as públicas, aqueles que a gente deveria ter acesso aos espaços. A gente faz uma parceria e cria esses eventos. Na programação gratuita, a gente arrecada alimento que a gente vai direcionar para o SAI, que é o Centro de Atendimento Especializado. E é isso, assim, ano passado a gente fez a primeira edição do Projeto Orgulho com Local no mês de junho, que a gente conhece como mês do orgulho, né? E aí nele a gente fez uma programação bem ampla também, com oficinas no Museu da Memória Rondoniense. A gente fez também um sarau lá na Casa de Cultura Ivan Marrocos. E a gente fica procurando esse espaço para a gente criar mesmo e ter acesso e enfim, fluir assim. E é um espaço também que acaba, os eventos vão acontecendo e vão também se firmando enquanto participação, né? Deixar claro que esses espaços também são públicos, essas parcerias públicas. Acho que o Aleph tem aí umas imagens do sarau que eu tinha passado, para a gente dar uma olhadinha nos cards de divulgação, tem aí as imagens e fala um pouco da programação. Esse aí é o layout, né? É o banner do sarau. Banner. O sarau em si ele vai ser das 6 horas da tarde até as 9h30. É um horário meio reduzido. Eu vi a programação, tem um monte de coisa para acontecer lá, né? Tem muita coisa. Movimento. A gente tem a Black Z, é uma pessoa não binária aqui da cidade, canta muito, eu acho que conhece. Sim. E aí vai fazer o especial da Lineker, que é uma cantora que foi inclusive reconhecida como imortal dentro da cultura, né, recentemente. E tem outras figuras que são da comunidade, como a Solária Devil, a Sami Oliveira, que é bem conhecida, a Ariela Fernanda, vai ter performances, poesia e dança também. Enfim, é uma programação bem ampla. E além disso, a gente gosta de juntar no sarau, além das apresentações, uma feira. Então a gente procurar não só os artistas, mas as pessoas que têm algum negócio, algum trabalho para expor. Que a ideia é que todo mundo tenha um espacinho ali para expor seu trabalho, né? E aí esses daí são os nossos parceiros. O evento ele acontece de forma independente, ele é sem incentivo, sem patrocínio, a gente faz... Era isso que eu ia perguntar, como é que é a questão da organização e arquitetura para fazer isso acontecer? É de vocês por vocês mesmos. É de nós. De articulação, né? E acaba fazendo uma rede. Essa é uma rede de contatos de apoio, né? Por isso que a gente colocou assim, porque é uma rede de apoio mesmo, que são essas pessoas que a gente vai, assim, a gente quer fazer o evento, tem como você participar, contribuir de alguma forma, se apresentar, expor seu trabalho. A gente chamou diversos movimentos ali para participar fazendo a fala, né? Porque cada movimento, cada contato que a gente faz, ele vai acrescentar também no evento e, enfim, nessa rede de apoio que a gente precisa, né? Para quando a gente tiver nossas batalhas, digamos assim, a gente ter quem recorrer, a gente ter quem enfim, tá lutando com a gente. O público, geralmente vocês conseguem alcançar público em geral, é muito, né, a turma que já está ali envolvida nesses movimentos. Como é que vocês fazem para canal de comunicação, né, como um desses, a gente está abrindo aqui justamente para convidar a sociedade, mas que tipo de movimento vocês fazem e que público esperam chegar lá, por exemplo? É muito mais para mostrar, é uma discussão entre os pares ou vocês querem alcançar públicos diferenciados, por exemplo? A gente fala que é feito pela comunidade para a sociedade, né? A gente procura o pessoal da comunidade para ter essa representatividade, para ter esse espaço garantido. Mas o público é aberto, é para todas as pessoas e é importante que a sociedade participe, vejam, quebre muitos estigmas, né, que existem ainda. Por exemplo, fala assim, vai ter o sarau da visibilidade. Inclusive, a gente recebeu críticas.
das pessoas que falam assim, então é um evento que vai ter strip, um evento que vai ter, sabe, outras coisas assim A de conotação expressão do sexual, preconceito, sabe? sim. E eu falo assim, não, a gente é cantores, é poetas, é pessoas que estão ali querendo expor seu trabalho de forma séria. Não que o outro não seja sério, Sim. mas que precisa desse respeito, porque querendo ou não, acabam colocando sempre naquela caixinha ali fechada, e quando a gente tenta quebrar elas, ainda colocam de volta a gente ali. Ainda reconhece que o público é para esse tipo de atividade, que tem sua expressão também, como a gente fala, tem a sua forma também de levar a mensagem a partir disso, né? Porque dependendo do que se quer levar, através de várias formas de expressão de arte também que é levado, né? Quero voltar a conversar com você um pouco aqui sobre também essa questão da saúde mental. Num contexto de rede de atenção à saúde, você percebe que esses serviços que existem hoje, os CAPs, serviços de apoio, a própria área da psicologia em termos de suporte, isso ainda são espaços que ainda conseguem acolher essa população. Nos espaços que você está inserida, você consegue perceber que as pessoas conseguem ter esse cuidado garantido aqui em Porto Velho ou não? Eu vejo que tem muitas iniciativas, os alunos da psicologia, eles fazem muitas atividades, tem, enfim, como falou, o serviço público em si, o CAPS, só que eu acho que tem que ter um trabalho das pessoas acessarem, porque ainda assim a gente vê com, enfim, cada um ainda vê com um estigma, né, tipo, de dizer que, ok, eu preciso de ajuda, eu preciso até mesmo ter a curiosidade de ir lá e entender, esse espaço é para mim, eu preciso disso, ou eu não preciso disso, né? E acaba que fica, eu vejo que pelo menos tem muito receio da própria população, da própria comunidade de ir, às vezes pode pensar que vai se expor. Tem essa questão do acolhimento, que às vezes, né, tem um histórico aí de não ser tão bem acolhido e impactar já na entrada, né? Sim. Que é a questão do nome social. Às vezes está ali, você deixa claro, mas o indivíduo insiste em te chamar pelo nome de registro nome morto, por exemplo, né? Tem essas questões, assim, eu vejo que é muito mais a questão pessoal de acesso de cada um, de como eles veem isso. Existem inúmeras iniciativas, estão aí, mas nem sempre tem um trabalho também de ver, um trabalho sensível, assim, né, de como essas pessoas podem chegar nelas, como acessar elas, né, como elas podem acessar esses programas também. Mas eu acho que a gente precisa também ter uma consciência, né? Tipo assim, ok, eu preciso ir acessar. Eu mesmo tenho algumas ressalvas, assim, não... É uma autocrítica isso, é uma autocrítica. Humana, sim. E o que acontece? Estava lembrando aqui, você falando também, me resgatei aqui alguns momentos vividos aí dentro desse, né, chama de projeto, mas é dessas vivências aí, do acolher, por exemplo, e aí que vai me gerar uma dúvida, uma pergunta para você, em termos do próprio coletivo, dos trabalhos que vocês desenvolvem, que é se as coisas aqui na região urbana, nesse perímetro aqui, que tem os serviços instalados, que tem essas oportunidades, né, que a gente às vezes reconhece, mas o próprio indivíduo tem dificuldade de acessar, ou por questões individuais ou públicas mesmo. Imagine nas comunidades tradicionais, imagine aí numa área ribeirinha, numa comunidade quilombola, né, numa área indígena que seja, enfim, várias comunidades mais afastadas dos grandes centros, com difícil acesso, aonde a comunidade também está, né, onde algumas pessoas com essa identidade estão lá e que acabam não tendo como, né, se expressar, essa dificuldade, são locais que a cultura tem pouco acesso, é muito sazonal, uma coisa chega, passa muito tempo sem voltar, enfim, como é que você vê, se o próprio coletivo tem interesse, pensa em desenvolver algo, se você já desenvolve algo pensando não só na comunidade que está inserida nessas áreas remotas, mas também para a própria comunidade que lá, para poder entender um pouco isso daí, porque é o reflexo do que eu estou vivendo, para depois da sua resposta falar um pouco do que a gente enxerga lá. A gente tem dificuldade, a gente não acessa, pelo menos diretamente, a gente, enfim, tem uma ação específica. Eu acho que também por muitas questões, assim, limitações mesmo, né, do próprio coletivo. Geográficos também. Enfim, a gente atua de forma independente, então a gente sempre tenta fazer aquilo que a gente está ao nosso alcance, mas a gente sempre está, enfim, pelo menos no coletivo Somar, os meninos, eles sempre estão acompanhando os outros movimentos e tentando dar essa contribuição como for. Eu vejo o Breno, os meninos, eles sempre estão tentando
pegar essas outras pautas e incluir também dentro do nosso coletivo de alguma forma, pelo menos, enfim, agregar como puder, assim, né, participando e fortalecendo, assim, quando tem os embates, as questões, as discussões. Isso é muito bacana e eu provoco e faço esse comentário para justamente reforçar o convite, para a gente se aproximar, para estar junto, a própria Associação Beiradeiro, né, o nosso canal aqui para levar um pouco dessas informações e de algumas iniciativas para essas comunidades, porque de fato a gente que anda reconhece, tá lá, tem uma pessoa, uma pessoa trans que viveu alguma situação de violência na comunidade, que não consegue ter canais ali também de discussão, tem uma dificuldade de acesso aos serviços aqui na cidade, por conta da questão geográfica e tudo mais, e é uma questão que precisa ser reconhecida e tratada, lidada, né, trabalhada de alguma forma, e aí considerando a expertise que vocês têm, considerando aí as vivências, né, e o arcabouço de conhecimento, pensarmos juntos estratégias de chegar lá, levar também a parte da cultura, né, nessa parte de expressão, das diversas formas que tem, para que essas pessoas se percebam também inseridas num contexto de movimento que está acontecendo também, porque é muito isolada, né, e a gente vê isso muito por aí. Então, está aberto aqui o convite para a gente conversar aí depois nos bastidores e quem sabe levar aí uma ideia. Bom, são 18 horas e 38 minutos, estamos chegando já aqui na reta final, deixar o espaço aberto aí para você, dar um alô aí para quem você quiser, lembrar aí da agenda do Sarau, então, no sábado, não é isso? Dia 27, vai ter a partir das 18h30, então, várias atividades, várias apresentações lá na Casa de Cultura Ivan Marrocos, entrada 1 quilo de alimento. Não obrigatório, não obrigatório, mas se puder leve, né? Porque vai ter aí um bom encaminhamento desse produto para quem precisa. E aí uma noite repleta de atividades, que vai até às 21h30, às 21h30. Então, aproveitar para reforçar e já te agradecendo muito aqui a participação, dizer que foi show de bola o nosso bate-papo. Muitas outras coisas para ser discutidas aqui, claro, sobre isso, aprofundando algumas questões aí voltadas à vivência, mas a gente está sempre aqui trazendo um pouco desse tema, trazendo um pouco dessa realidade, né, que não é só um puro tema, é uma realidade, para que as pessoas aí que têm acesso ao nosso programa, acesso ao nosso link, pensem um pouco sobre isso, olhe ao redor principalmente, porque quando a gente fala aí de diversidade, ela está ao nosso entorno, né? São pessoas que às vezes estão ali esperando uma oportunidade, né, de se comunicar, de dialogar, de se abrir, né, com alguém que às vezes esse espaço não é dado na própria casa, né? E aí acaba gerando consequências que a gente já tratou muito aqui, já sabe muito bem. Mas fique à vontade, por favor, use aí o nosso espaço para reforçar o convite e desde já agradecendo aí a tua vinda aqui. Eu que agradeço. Primeiro eu vou falar para seguirem e acompanhar a gente nas redes sociais. A gente sempre está ativo no Instagram, principalmente. É só procurar Coletivo Somar, vai aparecer. A gente está fazendo a divulgação desses eventos lá e dos próximos também. A gente sempre está por lá, se quiser, tem uma questão, manda mensagem, a gente encaminha, a gente tenta... Sempre tem pessoas entrando em contato com a gente, então a gente sempre fica reforçando isso, que é um canal também, né, de comunicação para a gente. O evento vai acontecer, né, amanhã, a exibição, lá no auditório da Unicentro, a partir das 7 horas da noite, e tem o Sarau da Visibilidade Trans, que é na Casa de Cultura Ivan Marrocos, das 6 às 21, tá? É um evento aí que vai estar bem bonito, tem muita gente, tem uma programação bem grande. Se esforçando, né, para fazer a coisa acontecer. A gente está lutando aí para fazer acontecer mesmo. Como a gente falou, é um trabalho independente que a gente faz por nós. Então, porque, enfim, se a gente for esperar a iniciativa privada, a iniciativa pública, muitas vezes não vem, e quando vem ainda é de um interesse muito específico que acaba desrespeitando a gente. Então, nada melhor do que a gente fazer esse espaço por nós, para a gente mesmo, pensando em quem está aí já trabalhando na cena, em quem está... Enfim, muitos dos nossos artistas que vão se apresentar amanhã tiveram inúmeras dificuldades, preconceitos, essa questão da interseção, né? Então, são pessoas que são da periferia, são da comunidade, são pessoas negras também, então tem tudo isso que atravessa, né? Então, a pessoa sofre preconceito só porque ela é da comunidade. Não, tem inúmeras coisas que atravessam isso e que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente falta muita empatia e se colocar no lugar do outro, né? Enfim,
deduzem muita coisa sobre a comunidade, enfim, tem muito preconceito, muito estigma. Preconcepções, né? Tem muitos estigmas ainda sobre a comunidade, sobre essas questões, e que, na realidade, enfim, não é isso. A gente está aberto para discutir também, a gente está aberto para interagir, e não é um monstro de 7 cabeças, não é nada, a gente só não quer criar espaço, a gente só quer ter o nosso garantido. Deixar aqui registrado um abraço a Clésio. Clésio, que foi quem fez uma articulação direta aí para chegarmos até a Rafaela, né, para que ela pudesse vir aqui falar um pouco do evento, falar um pouco sobre toda essa organização desses eventos, para essa visibilidade, para reforçar, acima de tudo, a importância de pensarmos de uma forma consciente, né, acima de tudo, com muita empatia sobre essas questões. Então, reforçar o convite, também faça o convite para as pessoas que estão ao seu redor para participar desses encontros, que nada mais é também do que um espaço para reconhecer aquilo que você talvez tenha uma preconcepção, uma pré-ideia, ou escutou de alguém que não tem um entendimento correto, e é ali que você dialoga com as pessoas que de fato fazem parte também da comunidade, e aí você consegue entender um pouco melhor. Acho que nada mais fácil do que reconhecer e entender a coisa vivendo, estando inserida um pouco nela para poder de fato reconhecer. E isso é bom para todo mundo, é bom para a saúde mental de todo mundo, porque aí a gente vive um pouco melhor. Lembrar aqui, então, para seguir o newsrondônia.com nas redes sociais, no @newsrondônia, no Instagram, no Facebook, também no YouTube, né, visitar o nosso site, newsrondônia.com.br, e lembrando que a nossa programação está sempre exibida ali no newstv.tv.br. Agradecer a Brasil Digital, a Rondocap também, aqui a Água Mineral Mina Linda, são os apoiadores e patrocinadores aqui do nosso canal. E também do coletivo aí da Associação Beiradeiro, que está sempre com a gente. Também acesse as nossas redes sociais e acompanha lá. Rafaela, muito obrigado, sucesso aí, bom evento. Se Deus quiser, as coisas vão dar tudo certo lá. Mandar um abraço para a Lua Clara, aí se recupere bem, ela vai estar representando a gente sábado lá, se Deus quiser. Obrigado pela companhia de vocês, a gente volta na próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos, a todas e a todos. Um abraço, até lá.